Olá, pessoal, a paz do Senhor. Já fez seu devocional de hoje? Hoje o nosso devocional é com Salmo 66. Vamos dar continuidade ao nosso propósito de oração, leitura do Salmo e oração no final. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais um dia tua misericórdia se renova sobre nós. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Nos dá direção, entendimento, discernimento da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, Salmo 66. Então, Salmo 66 está falando assim: ofertas de gratidão. Aclamai a Deus, terra inteira, entoai hinos à magnificência do seu nome. Dai-lhe glória mediante o vosso louvor. Declarai ao Eterno quão assombrosas são suas obras. Pela grandeza do seu poder, teus inimigos a ti se rendem. Prostra-te diante de ti a terra inteira, entoa hinos em tua honra, canta louvores em teu nome. Vinde ver as ações de Deus, os feitos que os homens inspiram temor. O mar ele transformou em terra firme. A pé atravessaram o rio, e ali nos alegremos nele. Ele governa eternamente com seu poder. Seus olhos vigiam as nações. Não se vangloriam os rebeldes. Povos, bendizei o nosso Deus. Fazei ressoar o seu louvor. Ele conserva com vida a nossa alma e não deixa que vacilem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos puseste à prova. Purificaste-nos como se purifica a prata. Tu nos levaste para a armadilha. Pusestes um pesado fardo sobre nossas costas. Permitisse que sobre as nossas cabeças homens cavalgassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxestes ao refrigério. Venho à tua casa com holocaustos, cumpri para contigo os meus votos. Votos que meus lábios proferiram, a minha boca pronunciou na minha angústia. Animais cevados te ofereço em holocaustos, com imolação de carneiro. Preparo-te bois e bodes. Vinde, ouvir vós todos e temei a Deus. E contarei o que ele realizou por mim. Invoquei-o com minha boca, e por minha língua foi enaltecido. Se eu no coração tivesse visado a maldade, o Senhor não me teria escutado. Contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não afastou de si minha súplica, nem de mim o seu amor. Amém? Maravilhoso. Esse salmo fala sobre oferta de gratidão, a gratidão ao Senhor. E aqui também nos ensina sobre algo, que Deus prova o coração. Existe uma passagem na Bíblia que fala: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, elas não se submergirão, elas não ultrapassarão o seu limite. Então Deus sim prova o seu povo, como a prata é provada. Mas mesmo diante da prova, se você está no momento de prova, permaneça firme e fiel ao Senhor. E olha o que fala aqui, que eu entreguei os meus votos ao Senhor. Então faça um voto com o Senhor. Eu já fiz vários votos com o Senhor em momentos de tristeza, mas a gente precisa ter sabedoria para não fazer voto de tolo. Mas faça votos com o Senhor. O que é voto? Voto é eu entregar para o Senhor algo que me custe, para que Ele nos responda, para que haja vitória, mas naquilo que não ofende a palavra. Então entenda, eu fiz um voto com o Senhor quando eu estava morando de favor, eu fiz um voto com o Senhor de não usar mais calça. Era algo que eu amava, eu só tinha calça no meu armário. Eu amava usar calça. Então eu falei: Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, se o Senhor mudar a minha situação do meu esposo, da minha casa, eu não vou usar calça mais. Eu fiz um voto, e é um voto eterno, então eu não uso calça de maneira nenhuma. E Deus aceitou o meu voto. E eu cumpri o voto antes de Deus cumprir sua palavra. Eu sabia que Deus ia tirar nós daquela situação, que Ele não ia deixar nós da maneira que nós estávamos morando de favor, passando necessidade das coisas. Eu sabia que Deus ia fazer algo. Então eu cumpri o meu voto antes mesmo de Deus cumprir sua palavra. E Ele cumpriu no dia exato, no dia que meu filho nasceu, Isaac. O Senhor me deu a minha casa.
Assim, é longo o testemunho, eu posso gravar depois que acabar o propósito, mas foi no dia que esse aqui nasceu, vem cá, esse aqui, Isaquinho, foi no dia que ele nasceu, o Senhor me entregou minha casa. Então, se você está passando um momento de dificuldade, ore ao Senhor e faça um voto com o Senhor, e cumpra o seu voto, faça um voto que você vai cumprir. Eu também já fiz voto de não usar brinco, então é voto que você vai cumprir, não faça voto que você não vai cumprir, faça um voto que você vai cumprir ao Senhor. E desse ano eu fiz um voto com o Senhor, nós precisávamos vender a casa, essa mesma casa que o Senhor nos deu quando o Isaac nasceu, nós precisávamos vender ela. E aí eu fiz um voto com o Senhor de não comprar nada para mim. E estou cumprindo o voto, porque Deus cumpriu sua palavra, nós conseguimos vender a nossa casa. Então, um ano sem comprar nada para mim. Tudo que eu tenho, ou é meu esposo que me dá, ou ganhado de alguém. Então, quando o voto de não comprar nada é esse. Você fica um ano, eu fiz de um ano, sem comprar nada. Então, tudo que você tem é alguém que te deu, ou alguém de fora, ou alguém da casa que você está precisando, você fala com a pessoa vai lá e te dá, compra para você. Então, faça votos com o Senhor. Ore, peça a Deus intervenção, porque Deus intervém em favor dos seus justos. O Senhor intervém, assim como Ele interviu no Egito, tirar o povo do Egito da escravidão. Deus nos tira de situações difíceis. Creia nisso, é o mesmo Deus do povo do Egito, é o nosso Deus. Mas se você fizer um voto com Deus, cumpra esse voto. Amém? Tenha uma aliança com o Senhor e seja fiel a essa aliança. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa direção, por esse discernimento. Nos ajude a entender os propósitos do Senhor para nós. Nos ajude a entender o tempo e o modo do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos andar em conformidade à vontade do Senhor, à palavra do Senhor. Nos dê a direção e que nós sejamos como Noé, obedientes ao Senhor, obedientes à direção que o Senhor nos dá. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada pessoa desse devocional, cada um dos meus seguidores sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? E se meus vídeos têm te ajudado, deixe seu like, seu comentário, curta e se inscreva no canal. Eu estou todo dia postando vídeos de salmos devocionais com salmos. Amém? Que Deus te abençoe.